Me apaixonei pelo dono do morro rival e o meu irmão que comandava a nossa favela. Gente, eu fui criada pela minha avó e por conta disso eu nunca me meti no meio da favela, eu nunca andei lá. Já o meu irmão foi criado pelo meu pai e pela minha mãe. Quando eu nasci, eles estavam em umas condições bem precárias. O meu irmão, ele é mais velho que eu. Então, a minha mãe teve que fazer uma escolha muito difícil na vida dela, que foi abrir mão de mim. Eu sempre me culpei muito, eu ficava pensando por que eu? Porque o meu irmão foi criado por ela. Mas ela sempre falou que não ia criar uma mulher dentro daquela favela pra mim se tornar ou pra mim se envolver com o que o meu irmão tinha se envolvido. O meu irmão, quando ele era muito novo mesmo, muito, ele já trabalhava com um dos donos do morro. O meu pai e a minha mãe não compactuavam com isso. Então, meu pai e minha mãe lutou muito por ele, mas infelizmente ele entrou por esse caminho e nunca mais saiu. Ele começou a trabalhar, só para vocês entenderem, para mim não usar o português claro, com um dos donos do morro. E nisso ensinou tudo pro meu irmão e passou tudo pro meu irmão quando ele se tornou o dono do morro. Eu fui criada pela minha avó, então quando a minha mãe queria me ver, o meu pai queria me ver, os meus pais me visitavam. O meu pai, sendo bem sincera pra vocês, ele já não fazia tanta questão de mim, assim, eu sempre senti que ele... Eu acho que por ele não ter me criado, ele não fazia tanta questão de mim igual ele fazia do meu irmão, sabe? O meu irmão sempre foi o queridinho dele. Apesar dele ter lutado muito pelo meu irmão, ele passou muita mão na cabeça também. De alguns erros do meu irmão, ele não corrigia, não mandava pra fora de casa, ou não... Enfim. Ele passava muita mão na cabeça do meu irmão. E aí, como eu fui criada pela minha avó, eu não podia frequentar lá onde eles moravam. Com o tempo as coisas foram melhorando, só que a minha avó já tinha se apegado a mim e a minha avó não quis me devolver pra minha mãe. O que aconteceu? A minha mãe teve o meu irmão e quando meu irmão tinha 6 anos, a minha mãe engravidou de novo. A minha mãe não podia engravidar porque quando ela teve meu irmão, ela teve um problema muito sério no útero, que ela quase veio a falecer. Ela teve câncer depois disso. O meu pai perdeu o emprego. Então, quando ela engravidou de mim, tava numa situação assim precária e a minha avó sempre teve boas condições, mas nunca morou lá perto. Vou explicar pra vocês. A minha mãe, ela veio de uma família muito bem estruturada, de uma família com condições, mas ela se apaixonou pelo meu pai e o meu pai foi nascido e criado lá. O meu pai já foi do meio, meu pai já foi envolvido, meu pai já foi preso, ele já pagou pelo erro dele e se tornou um trabalhador. Quando a minha mãe, ela visitava meu pai na cadeia, ela ficou com meu pai todo esse tempo. Quando meu irmão nasceu, meu pai estava preso. Então, assim, o meu pai, ele sempre foi muito junto com meu irmão, porque meu irmão nasceu, ele tava preso, depois com meu irmão, eu acho, com 1 ou 2 anos, meu pai foi solto, e aí o meu pai começou a criar o meu irmão junto com a minha mãe, que foi quando ela teve câncer, foi quando ela teve o problema no útero, então ela não podia engravidar de novo, e ela engravidou de mim, em uma época que tava as coisas bem difíceis. Nisso, ela ofereceu pra minha avó que eu ficasse um tempo com a minha avó, só que a minha avó se apegou muito a mim. E a minha avó não quis me devolver, minha mãe fala que ela fez a cabeça da minha mãe pra que não me levasse pra lá, pra que não me levasse pro meio, porque eu ia se tornar igual o meu pai. E foi assim que eu fui criada pela minha avó. Quando eu queria ver os meus pais, eles me visitavam na casa da minha avó. A gente morava mais ou menos uns 40 minutos da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Quando eu ainda era criança, o meu irmão já era adolescente. O meu irmão começou a se envolver nessas coisas e aí ele começou a andar com o dono do morro. Enfim, aí foi quando eu fui proibida mesmo de chegar perto de lá. E dos meus pais me verem também. Então, ali eu sendo criança, eu passei uns 2, 3 anos sem ver a minha mãe e o meu pai e o meu irmão. E ali o meu pai arrumou um trabalho muito bom, começou a ter condições boas, graças a Deus. Eles compraram uma casa, eles compraram carro, eles cresceram de vida, graças a Deus, começaram a ter uma vida melhor. Eles inventaram
Eles inventaram não, né? Eles tiveram a ideia de abrir uma empresa. Eles abriram uma empresa de mototáxi dentro da favela. Então, eles compravam moto e alugavam para quem queria trabalhar ali com isso. E aí, isso fruto do suor do meu pai e da minha mãe. Minha mãe também sempre trabalhou muito. E aí foi quando eu lembro que eu ainda era criança, assim, sabe? Eu deveria ter uns 9, por ali. Quando meu irmão foi expulso a primeira vez de casa, porque a minha mãe descobriu que ele estava comandando um morro. Sim, gente, meu irmão, com essa idade, estava comandando um morro. Ele virou dono do morro. E não só isso, como ele começou a querer pegar porcentagem da empresa dos meus pais. Porque como os meus pais expulsou ele de casa, adolescente, né, na revolta, começou a querer boicotar os meus pais. E foi quando as coisas começaram a ficar bem difíceis, porque ele fazia muita raiva aos meus pais. Meu pai teve infarto, teve um AVC, minha mãe começou a ter pressão alta, eles começaram a ficar bem doentes, sabe? E por conta disso, meu irmão começou a ficar mais velho, adulto, já começou a não dar tanto trabalho assim para os meus pais, mas ele continuava o dono do morro. E foi quando eu, na minha adolescência, minha mãe, o meu pai já tinha tido um AVC, meu pai já tinha tido infarto, foi quando a minha mãe teve um AVC. Continuação do dia que eu me apaixonei pelo dono do morro rival. E aí, gente, foi quando a minha mãe, ela teve um AVC. E aí eu conversei com a minha avó ficou muito triste, minha avó ficou sem falar comigo, mas eu decidi que eu ia passar uns meses na casa da minha mãe pra poder ajudar ela, porque ela só tinha eu e meu irmão de filho, e meu irmão, impossível, né? E aí eu falei que eu ia ir morar com eles, o meu pai já não tava conseguindo trabalhar tanto. Graças a Deus ele tinha a empresa dele, então tipo, as coisas estavam indo muito bem, mas ele já não tava conseguindo ir mais pra empresa. E foi quando eu comecei também a ajudar ele na empresa, ajudar a administrar, e minha mãe teve esse AVC, ficou mal por um tempo. Eu decidi me mudar pra favela. Nessa minha mudança, eu tava ali na minha fase não sabendo o que eu ia fazer, se eu ia fazer uma faculdade, se eu ia trabalhar só na empresa do meu pai, ou se eu ia trabalhar em uma outra área, se eu ia abrir um negócio pra mim também na favela. Eu sempre fui muito mão fechada, então desde muito novinha eu sempre trabalhei e a minha avó sempre me deu de tudo. A minha avó tinha boas condições, então ela me dava de tudo, inclusive ela se ofereceu pra pagar a minha faculdade. Então eu sempre guardei muito, então eu tinha um bom valor para poder investir em algo. Eu sempre gostei de mexer com cabelo, cílios, sobrancelha, unhas. Então eu pensei, eu acho que eu vou abrir um negócio para mim, um salão. E foi quando eu comecei a cogitar essa ideia, mas aí tudo aconteceu, a minha mãe teve esse AVC, eu fui pra cuidar dela, enfim, eu vou contar como aconteceu essa minha fase na favela. Quando eu cheguei na favela, todo mundo praticamente já me conhecia, né, gente? Eu era irmã do dono do morro, então todo mundo me respeitava muito, ninguém mexia comigo, ninguém, sabe? Só que eu sempre falava, olha, não me tratem com diferença, me trata igual vocês tratam todo mundo. Porque é um poder, sabe, que a pessoa tem, que assim, eu não queria estar no meio disso, porque era isso que estava quase matando os meus pais, entende? Era essa rebeldia dele, era essa vida que ele levava. E ele ostentava muito. O meu irmão fazia baile todo final de semana até na segunda-feira. Então os moradores não tinham paz. O meu irmão ostentava muito. Então ele comprava ouros e ouros. Ele era fugitivo. E eu posso falar tudo isso, tá, gente? Porque vocês vão entender depois, né, o que aconteceu com ele. Vocês devem imaginar porque só tem 2 caminhos. Então ele fazia muitas coisas ali, sabe, que não condiz com o meu caráter, não condiz com o caráter da minha mãe, do meu pai. Os meus pais adoeceram de desgosto. Eles adoeceram de desgosto.
Então, eu fui cuidar da minha mãe, aí eu fui morar na casa dela. Na verdade, eu não fui literalmente morar, eu peguei algumas coisas minhas e falei, ó, vou passar uns meses aqui, porém eu não vou deixar de morar com a minha avó que me criou. Jamais vou ser ingrata, porque quando eu avisei minha avó que eu ia morar com os meus pais, ela me chamou de ingrata. Eu falei, jamais eu vou ser ingrata com a minha avó eu considero como se fosse a minha mãe também. Só que eu também não vou virar as costas pra vocês. Esse período foi muito difícil porque a minha relação com o meu pai era muito frio, ele não demonstrava carinho, ele não conversava comigo, eu tentava puxar assunto, eu tentava ficar perto dele, ele sempre muito velho rabugento, muito chato, sabe? Tive uma vez que ele tava na sala assim, aí eu sentei do lado dele no sofá, ele desligou a televisão e levantou. Aquilo ali me marcou muito, porque eu ficava pensando o que eu fiz de errado pra ele. Quando na verdade era vergonha de ter feito tudo que fez comigo, de não ter sido presente na minha vida e ter apoiado o errado que deu no que deu. Enfim, como eu comecei a acomodar a empresa do meu pai, comecei a ajudar ele na empresa dele, eu comecei a fazer amizades. Então eu conversava com todos os caras que alugavam moto com meu pai. Eu sempre gostei muito desse negócio de fazer unha, cabelo e tal, então eu comecei a fazer um bico em um salão, onde eu fiz muitas amizades, né, gente? Salão de beleza, então a gente fez amizade com muita gente. Até que eu conheci a Shirley, nisso a gente virou, tipo, melhores amigas. A Shirley, ela era um pouquinho mais velha que eu, mas assim, uma mulher linda, maravilhosa. Eu gosto muito dela, eu carrego muito ela no meu coração. Ela tinha 3 filhos com um cara envolvido, sim. E ela viveu uma vida, assim, muito agitada. Ela era cliente do salão, depois ela começou a trabalhar no salão e depois ela se tornou dona do salão. Quando eu conheci ela, eu já conheci ela sendo dona. Mas ela mal ficava no salão na época que eu cheguei na favela, porque ela estava com este cara. E quando eu conheci ela, foi ela frequentando, eu tava fazendo cabelo e tal, e ela chegou e ela, você que é funcionária nova e tal, conversou comigo e ela muito engraçada. A gente conversou ali, a vibe super bateu e começou a conversar. E ela falou assim, o traste do pai dos meus filhos. Aí ela começou a me contar a história deles. E eu descobri que ele era amigo do meu irmão. E aí eu falei, vixe, não deve ser boa coisa. Ela, não é boa coisa, ele é um traste. E aí nisso ela não era muito de frequentar o salão porque ela estava com ele. Até que eu comecei a trabalhar no salão, mais ou menos um mês que eu tava trabalhando nesse salão, ela terminou com ele. E foi quando eu e ela virou melhores amigas. A gente começou a sair, a gente começou a curtir. Eu comecei a curtir os bailes, porque eu não saía, né? E assim, eu via meu irmão só quando ele aparecia lá em casa, que era na casa dos meus pais. Porque eu evitava ver ele ao máximo, ao máximo, ao máximo. O salão era mais ou menos na metade da favela. E a empresa do meu pai era bem no começo, que era onde ficavam as motos. Então eu não subia lá pra cima. Então eu não sabia nada da vida. O que eu sabia era o que os outros me contavam. Eu não ia ver o meu irmão, eu não ia na casa do meu irmão. O meu irmão, ele tinha uma mulher, ele tinha 4 filhos com essa mulher. Ele traía essa mulher, ele tinha dessa mulher. Então assim, sabe? Era ele lá no canto dele e eu no meu canto. Só que quando eu comecei a ir pro baile, a primeira vez que eu fui, foi quando eu conheci a mulher dele. A mulher dele, assim, gente, surtadona, loucona da cabeça também. Ai, eu nunca fui muito nunca bateu muito meu santo com dela, não. Mas a amante dele era bem mais legal. Sim, vocês acreditam? A amante dele era amiga da Shirley. E ela ficava com o meu irmão também. Isso eu descobri só depois, tá, gente? Primeira vez que eu fui pro baile, eu conheci ela. E eu e ela começou a dançar juntas, curtir juntas. E foi quando a minha cunhada, que já não gostava dela, porque era amante do meu irmão, só que eu ainda não tava se situada ali da situação, entendeu? Me atualizaram depois. Minha cunhada ficou me encarando, ficava toda hora, passava, esbarrava em mim, e eu não tava entendendo nada, entendeu? Porque antes de tudo, ele tinha me apresentado pra ela. Contar pra vocês como que foi esse dia. A Shirley, a gente tinha virado bastante amigas, assim, sabe? Porque ela terminou o relacionamento. Ela, esse final de semana eu vou pro baile, pá, que não sei o quê.
Aí eu peguei e falei assim, tu acredita que eu nunca fui pro baile? Ela, não acredito, Vitória. Tu tá morando aqui e tu não vai pro baile? Eu falei, não, amiga, eu não vou pro baile. Ela, não, eu vou te levar pro baile, mulher. O baile é muito da hora. O baile nós dança, nós bebe, nós curte. Tem, ó, um monte de gatinho pra tu pegar, que não sei o quê. Eu falei, ai, amiga, não tô nem com cabeça com isso. Os meus pais não estão muito bem, que não sei o que. Ela, por isso mesmo, tu tem que sair, tu tem que se distrair. Eu falei, ai, outra, eu sei que o meu irmão fica lá, entendeu? Então, tipo, eu não quero muito me encontrar com ele. Essas coisas assim. Aí ela, ai, se tu conhecer a mulher dele é muito chata. Aí eu, nossa, sério, então é que eu não quero ver, não. Ah, não! Chega lá, tu só cumprimenta, não fica do lado e tal. Beleza. Aí chegou a hora de a gente se arrumar. Aí ela veio, né, me buscar. Ela veio de carro, ela tinha um carro. Aí ela veio me buscar e tal. Aí ela falou assim, olha, a gente vai lá pra casa se arrumar. Aí eu peguei e falei assim, amiga, eu não tenho muita roupa, não. Ela falou, não, eu te empresto minhas roupas. Minha filha, a gente entrou no carro e tal, chegou na casa dela, conheci os filhos dela, que eu ainda não havia conhecido. Conheci os filhos dela, conheci a mãe dela, que morava com ela também. Um amor de pessoa. Quando ela me vem com um vestidinho curto, vermelho, colado no corpo. Olha, amiga, que lindo, tu vai com esse aqui. Ou você quer ir com o preto? Eu olhei assim, aí o preto eu não gostei muito, eu falei... Pode ser o vermelho, amiga, mas eu vou com um casaquinho por cima. Casaquinho, maior calor. Aí ela, casaquinho, amiga, tá o maior calor. Não, não, tu vai só com um vestido, entendeu? Tu bota um salto no pé. Eu falei, salto? No meio do baile? Lógico, minha filha. As mulheres, minha filha, vai pro baile como? Cheio de joia, ouro. É uma competição de quem vai mais bonita. Continuação do dia que eu me apaixonei pelo envolvido rival da minha favela. E aí, gente, ela pegou e falou assim, é uma competição, minha filha, de quem vai mais bonita, que não sei o quê. E me veio com um vestidinho curto colado no corpo, vermelho. Aí eu, ai, amiga, não sei se eu vou usar isso aqui não, isso aqui vai chamar muita atenção, que não sei o quê. Porque eu não queria me arrumar na casa do meu pai e da minha mãe, porque eu não queria que eles soubessem que eu ia pro baile. Mas eles iam saber de qualquer jeito, né, gente? Eles moravam lá, mas eu não queria falar, entendeu? Porque o meu pai e a minha mãe, um dos quesitos que eu fui pra lá, minha mãe fez eu prometer que eu não ia me envolver nesse meio. Ela falou, você me promete que você não vai andar com esse povo, você não vai se envolver. Eu andando com a Shirley. Tanto que ela nem podia saber que eu estava trabalhando. Não, ela sabia que eu tava trabalhando no salão da Shirley. Ela veio até me perguntar. Mas eu falei que, tipo, eu só tava trabalhando mesmo. Ela não sabia que eu tinha amizade com a Shirley. E aí, minha filha, eu sei que ela pegou, falou, ó, tu vai com esse vestido. Eu falei, tá bom. Coloquei o vestido, coloquei um salto branco daqueles de amarrar. Aí eu falei assim, ai, amiga, não tô me sentindo bem com essa roupa. Ela, mas tu vai assim, toque um monte de joia que eu ganhei daquele traste, tu vai usar. Colocou várias joias em mim, no meu dedo, e eu assim, amiga do céu, vou roubar isso aqui. Ela, não, tu tá na favela, normal. É que o povo acha, porque nós é favelado, nós não tem joia, nós não tem dinheiro, entendeu? Mas nós tem. Entendeu? Meu ex-marido, aquele traste, me deu tudo isso aí, entendeu? Eu tenho muita coisa. E olha, eu tenho um bracelete de diamante que vai ficar assim a coisa mais linda. Eu falei, não, amiga, aí já é demais pra mim, entendeu? Não me responsabilizo, porque se eu perder uma coisinha dessa, nem que eu trabalhe 2 anos no teu salão de graça, eu vou conseguir pagar. Falei, não, amiga, tá ótimo esse colarzinho, esse brinco. Eu falei, não quero nem saber quanto custa, porque se perder, eu tô lascada. Aí, beleza, a gente se arrumou pra poder ir, né, e tal. Eu fui de carro só até a casa dela. Chegou lá, a gente já não conseguia mais se locomover de carro na favela, né, gente? Era beco, entra aqui, sai ali. Ou tu sobe de moto até o baile, porque tinha como. Ou tu ia a pé. E aí, né, gente, o meu pai tendo uma empresa de mototáxi, né? Eu falei, vamos de moto, vamos nem precisar pagar nada. Aí ela, tá vendo? Tá vendo a vantagem? Aí, beleza. Aí a gente se arrumou e tal. Aí a gente pegou a moto, subiu e já estava começando o baile. Tipo assim, era umas 11 horas da noite, estralando a música, minha filha. E o baile era tipo numa rua que eu nunca tinha passado, mas depois que tudo isso aconteceu, eu fui lá e é tipo uma rua normal. Sem o baile, não parece que é ali, sabe? Se transforma outro lugar. Não sei como explicar pra vocês, mas imagina a rua da sua casa virando um baile. Pois é, era uma rua normal, com lojas,
tinha, tipo, lojas grandes lá dentro, banco, um monte de coisa. E aí virava um baile. Virava um baile, entende? E aí eu, tipo assim, mano, que lugar é esse? Tudo eu ficava chocada. Tudo. Eu olhava pro lado chocadérrima. Aí chegou no camarote. Aí eu falei assim, que camarote é esse, amiga? Aí ela, ai, é do teu irmão e do traste do meu ex-marido. Aí eu falei, amiga, eu não vou ficar aqui. Ela, não, a gente vai ficar aqui não. A gente só vai dar uma passada e falar com o povo. Você acha mesmo que a gente vai ficar aqui? Aí eu, tá, amiga, que eu não quero ficar. Aí eu falei, tá, amiga, eu não quero ficar no mesmo ambiente que o meu irmão, que é a mulher dele, entendeu? Porque eu não vou poder curtir, ele não vai. Não que ele não vai deixar, porque eu não conheço ele o suficiente pra saber se ele vai me brecar ou não. Mas eu não vou me sentir à vontade. Aí ela, não, pode ficar tranquila, teu irmão não chegou ainda. Aí ela entrou, cumprimentou todas as amigas dela, gente, um bando de mulher gatíssima, minha filha com peito, com mega, cheia de joia, e eu assim, chocada. Eram as mulheres oficiais, porque tem isso, tem a mulher e tem a amante. Eram as mulheres oficiais dos envolvidos. E a gente tava lá cumprimentando as meninas e tal, e as meninas conversando comigo, falando, amiga, tu vai amar, curte a vibe e tal, toma, bebe, que não sei o que, nananã. E a gente começando a descer até o chão, e eu assim, uhul! Muito bom, muito legal, amando a vibe. Aí daqui a pouco começam a abrir espaço assim, sabe, para as pessoas passarem. E nisso que começaram a passar, quem era? Meu irmão, a mulher dele. Mais um monte de cara atrás, sabe? Tipo, escoltando ele. Não sei. E aí eu olhei aquilo ali assim. Aí ele vindo na direção, ele arregalou o olho e viu que era eu. E a mulher dele não me conhecia. E aí, quando eu cheguei, quando ele subiu no camarote, ele me cumprimentou. Antes dele falar, olha, essa aqui é minha mulher, fulana, essa aqui é a minha irmã, a mulher dele deu 2 tapão nas costas dele, fez assim, ó. Quem é essa piranha? Gente, eu fiquei assim, oi? Aí eu olhei pra cara dela assim, aí ele, cara, dá pra você esperar? É a minha irmã, pô, é a Vitória. Aí ela, desculpa, é que eu não te conhecia, tudo bem? E veio pra me cumprimentar assim, e a música rolando, e as meninas dançando e tal. Aí eu assim, prazer. Só que eu já não fui com a cara dela, tipo, não bateu o santo. Aí ela, ai, tudo bem, ele me fala muito de você. Eu falei, ele fala? Entendi. Aí ela, vamos beber, vamos dançar, que isso que eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Aí ele, como assim você não vai ficar aqui? Eu falei, não, eu prefiro ficar no meio do povo. Aí ele, não, irmã minha não vai ficar no meio do povo, irmã minha vai ficar em camarote. Eu falei assim, primeiro, que eu não queria nem que soubessem que eu era tua irmã. Segundo, que eu ficar onde eu quiser. Virei as costas e saí andando. A Shirley ficou assim, gente. Aí ainda brincaram com a Shirley falando assim, toma cuidado, hein, fulano daqui a pouco tá aqui. Ela, manda ele pra puta que pariu. Aí a gente saiu, nós duas, saímos de lá de dentro. Ela, vamos andar, vamos ver o movimento do baile. Aí foi quando a gente foi pra outro camarote de umas amigas dela. E foi quando eu conheci a amante do meu irmão, que é outra menina. O nome dela é Suelen, gente. Ela é, tipo assim, lindíssima, lindíssima. Magrinha, só que ela bem novinha, assim, sabe? Tipo, ela era da minha idade, no caso. Meu irmão era 6 anos mais velho que eu. E a mulher dele também era mais velha. E aí ela pegou e conheci ela e tal, e a nossa vibe super bateu. A Shirley já era da idade do meu irmão. Então, tipo, ela já era mais velha também. Só que ela é um amor de pessoa. E aí essa menina já era da minha idade. Então, tipo, a nossa vibe bateu muito. A gente começou a dançar, a gente começou a beber. Ela começou a me contar as coisas da vida dela. E, tipo, foi muito legal esse baile, gente. Bateu super a vibe. Aí eu cheguei em casa, dormi e tal. Quando foi na segunda-feira, que eu fui pro salão, a Shirley foi também. A gente conversando. Ela falou, ih, menina, tu não sabe? Aí eu, o que? Ela, a Suelen. A Suelen pega teu irmão. Aí eu, oi?
meu irmão consegue pegar uma mina gata daquela, gente, parece modelo, juro. Loirinha, do olho azul, alta, magra, linda, linda, linda. Ela não tem nem cílios, de tão loira que a menina é. Muito linda, cara. Eu falei, o meu irmão pega aquela menina, e a mulher do teu irmão já deu uma surra nela. Acredita? Ela teve que ficar sumida um pouco aqui da favela. Ela voltou por agora. Aí eu, o quê? Ela, pois é, minha filha, tua cunhada deu um pau nela. Aí a família dela pegou ela, levou ela pra longe. E dizem as más línguas, o traste do meu ex-marido não quis me confirmar, mas ele deu risada quando eu perguntei. Dizem as más línguas que o teu irmão pagou a passagem dela, a família largou ela lá numa cidade no interior. Ele mandou buscar. Ele mandou buscar ele ventinho. Aí eu falei, eu não tô acreditando nisso. Mas ela é tão legal, ela é tão linda. Pois é, minha filha, ela é legal, ela é linda, mas ela é amante. E aqui na favela, a amante não tem vez, tá? A larica não tem vez. Ela tá brincando com a vida. Ela tá brincando porque a tua cunhada é doida. Tua cunhada já bateu em várias meninas aqui, entendeu? Ela não aceita. Tem mulher aqui na favela e eu bato a mão pra ela, bato palma pra ela, porque eu sou assim. Tem mulher aqui na favela que aceita, entendeu? Os caras ter amante e tal, porque recebe bem, porque tem vida de luxo e tal. Eu já não aceito. Eu, quando descubro, eu quebro tudo, Só não vou pra cima da mina. Eu termino com o macho. Ela já é diferente. Ela continua com o macho e bate na mina. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Ela, pois é, minha filha, a Suelen é louca. A Suelen fica indo em outra favela pra poder ficar provocando o teu irmão. Aí eu falei, Continuação da história, filha. E aí ela me contou, falou, olha, você fica de olho. Você quer andar com a Suelen, você pode andar, você quer ser amiga dela, você pode ser. Só que a mulher do teu irmão vai pegar ranço da tua cara e a tua vida não vai ser das melhores aqui. Aí eu falei assim, você já ficou sabendo se alguma coisa sobre, tipo, a mulher dele, minha mãe, alguma coisa assim? Ela falou, olha, na época que eu andava, assim, com ela não falava muito bem da tua mãe, não. Ela falava que a tua mãe não era mãe, entendeu? Que era contra o relacionamento deles. Aí quando eles começaram a ter filho, ela meio que aparecia lá na casa deles, lá em cima no morro, pra poder ficar reclamando das coisas. Ficava falando que ela só ficava no salão, fazendo cabelo, não cuidava dos filhos. E aí já teve umas tretas assim, tanto que a tua mãe é proibida de pisar o pé lá no morro, lá na ponta do morro pra ir na casa dele. Eu falei, mano, eu não tô acreditando que proibiram a minha mãe de cuidar dos netos. Ela falou, pois é, a mulher dele não é gente não, a bicha é bicho. Aí eu falei assim, não, e essa história da Suelen, que ela foi pra lá e tal, foi por causa de quê? Aí ela, você sabe, né, o que a mulher dele tava fazendo. Minha filha, a mulher dele já bateu nela, a mulher dele já entrou dentro da casa dela, a mulher dele já tacou o terror nela. E aí a família dela foi pras ideias, colocou ele nas ideias, conversou com ele, e aí falou que ia tirar ela da favela. Mandou ela lá pra puta que pariu, né, pro interior, pro Nordeste, sei lá pra onde que foi. E o teu irmão mandou buscar. E aí ele botou segurança com ela. Aí eu, segurança? Ela falou, pois é, botou segurança com ela, minha filha. Aí eu falei assim, e você? Você sabe de alguma amante do teu ex-marido? Ela, várias, minha filha, várias que eu já descobri. Por isso que eu termino com o trash. Aí eu falei, mas amiga, se você sabe que ele te trai, por que você volta? Aí ela, ai amiga, viver nesse mundo é um mundo louco, sabe? Não consigo te explicar como que funciona, mas eles manipulam nós, tá ligado? Aí nós vai lá pro morro, aí vive aquela vida lá de luxo, de ilusão, aí, entendeu? Aí fica com a cabeça assim. Aí tem mina que se faz de doida, mas eu e a mulher do teu irmão já é meio mais pra frente, sabe? Tanto que podemos dizer assim que as amantes respeitam mais. Tem medo quando fica com eles, tem medo que a gente descubra, sabe? Já ficam... Mas aqui é foda, porque é fofoca, vários comentários, acaba descobrindo, né? Aí eu falei assim, nossa amiga, Deus me livre, eu não sei como tu consegue. Ela, pois é, minha filha, eu ainda fiz filho com ele.
E sobre ele ser um pai, tá que ele usa as crianças pra poder chegar perto de mim, mas as crianças amam ele, sabe? Aí meio que ele usa disso, do amor das crianças, pra ficar indo lá em casa. Aí dorme um dia, dorme dois, passa uma semana suave, não faz nada, não sai, não vai pra baile, não comanda nada, fica lá de boa. Aí, depois de uma semana, ele volta a ser ele. Aí, passa um mês, eu descubro que ele tava com outra. E aí, a gente vai vivendo desse jeito, a gente já tá junto já há 10 anos. Aí eu, caraca, 10 anos, ela é ao mesmo tempo. Eu era amigona, minha filha, amigona da mulher do teu irmão. A gente era melhores amigas, andava junto e tudo. Mas depois desses B.O. foi acontecendo, a gente começou a tretar, tá ligado? Começou a se afastar por conta que eu não concordava com muita coisa. Principalmente, eu sou a favor de talarica, né? Ter que levar um pau e tal. Mas ela fazia uns bagulho que eu já não concordava, já não achava legal. Porque assim, você quer cobrar a mina? Você termina com o cara. Você vai ficar cobrando só a mina? E com o cara você não faz nada, entendeu? Tipo, várias vezes ela foi hipócrita. Ela fez e aconteceu com as meninas. E aí depois tava lá com ele, entendeu? Tipo, eles nunca se separaram. Se separa por um dia e no outro dia ela tá correndo atrás dele com medo dele ir embora da favela. Ele não vai, mas com medo dele botar outra no lugar dela, entendeu? Aí ela me contou que teve uma vez que ele levou uma menina pra casa deles e ela teve que ir pra casa da mãe dela. A mulher dele, tem noção? Eu falei, hã? Ela falou, pois é, minha filha, ele colocou outra dentro da casa. E aí depois disso, ela não implica tanto assim. Ela é louca, ela já... A moto dele, carros... teve uma vez que o carro tinha acabado de chegar, ele tinha acabado de comprar o carro. Aí teve mó festa na favela por causa disso, que ele tava com um carrão e pá. Aí minha filha, ela foi lá e que tudo. Aí eu falei, não acredito. Ela falou, pois é. Porque quando ele foi andar com o carro, né, pela favela, ele levou a amante. Eu falei, gente, chocada. Minha mãe não me conta essas coisas, acredita? Aí ela falou assim, ai, amiga, eu acho que apesar de tudo, como a sua mãe criou ele e tal, ela tem vergonha, né, dessas coisas que ele se tornou. Mas ela fica sabendo de tudo. E ele vai direto lá na casa da sua mãe e tal. Eu falei, isso eu sei. Aí, beleza. Aí ela me contou que ele tinha essa amante, né, a Suelen. E aí a Shirley tava separada, a gente começou a andar juntas. Nós três, assim, começou a andar bastante juntas e dito e feito. A mulher dele começou a fazer um inferninho, digamos assim, sabe? Toda vez que a gente chegava no baile, as meninas já começavam a encarar, já começavam a olhar feio, começava a comentar. E tipo assim, ela não podia fazer nada porque eu era irmã dele. Em família não se toca. E ainda a menina tava andando comigo, o que deu mais raiva nela ainda, porque, tipo, ela deve ter pensado, pronto, a menina tá protegida, andando com a irmã dele. E aí o povo, né, da favela começou a me conhecer como a irmã dele e tal. Eu comecei a ir pra alguns bailes, só que assim, gente, nada demais. Eu nunca fui muito apocalíptica, porque como eu fui criada pela minha avó, eu não saía tanto, eu não era assim de festa, eu não era acostumada a beber, eu não era acostumada com essa vida assim. Então, tipo, eu não ficava até de manhã no baile, eu curtia ali socialmente, depois eu ia pra casa, assim, tudo muito de boa. Eu ia, tipo, pra tomar uma cervejinha, sabe essa vibe? E tomar uma cervejinha, conversar com as amigas, vibe assim. E elas já eram uma vibe copão, sabe? Vocês, quem já foi sabe do que eu tô falando. A diferença das vibes. E aí eu já era mais tranquila na minha, podemos dizer assim. E a mulher dele começou a implicar comigo, porque eu tava andando com a amante. Só que eu fui a 4ª vez com a Suelen. E aí a gente, antes de ir pro baile, a gente foi comprar um negócio lá que ela precisava comprar pra mãe dela. A Suelen morava com a mãe dela, igual eu, que morava com os meus pais. Aí eu falei assim, olha, antes da gente chegar lá, eu quero conversar com você, amiga. Eu virei amiga da menina.
Virei amiga dela. Meu Deus, amiga de amante. Amante do meu irmão ainda. E não porque eu queria arrumar briga com a mulher dele. Era porque não tinha nada a ver, entendeu? E eu gostei da menina. A menina era super legal. A vibe dela era super legal. Tanto que a Shirley também gostava dela. Falava que ela era doidinha, gente. Ela é doidinha, doidinha. Sabe essas meninas legal, engraçada? Então, o único problema dela é que ela era apaixonada e tinha dependência emocional em cima do meu irmão. E o meu irmão ficava iludindo ela. Já vou explicar pra vocês. Aí eu peguei e falei pra ela, ó, antes da gente chegar lá, vamos conversar? Aí ela, bora conversar. Aí a gente indo comprar esse negócio, não lembro agora o que era, mas era numa adega que tinha lá. Aí eu peguei e falei assim pra ela, olha, eu sei que você é amante do meu irmão. Ela regalou o olho e olhou assim. Aí eu falei, eu já tô sabendo. Aí ela, Shirley, foi tu que falou, né? Ela, não, foi eu não, imagina. Aí eu, ela me contou sim, e eu já tava sabendo desde quando eu te conheci. Quando eu te conheci, né, lá no baile e tal, passou uns dias, ela me contou. E eu resolvi continuar sendo a sua amiga, porque eu não tenho nada a ver com os problemas do meu irmão. Eu falei, eu não tenho nada a ver que ele tem amante, que ele deixa de ter. Eu gostei de você, você é uma pessoa boa, mas eu quero te fazer uma pergunta. Aí ela, lá vem. Aí eu falei, você gosta dele? Aí ela olhou assim pra Shirley e eu falei, fala a verdade. Você gosta dele ou você gosta dele? Aí ela, ai amiga, eu gosto dele. Aí eu, não, puta. Falei, sério, amiga? Ela, juro pra você, eu falei, sinto muito por você. Continuação da história. E aí, gente, falei, não acredito, você gosta mesmo dele? Ela falou, eu gosto mesmo dele, amiga. Aí eu falei assim, mas você sabe que ele é casado, né, amiga? Aí ela, amiga, eu sei que ele é casado, eu sei de todos os problemas, eu sei que eles têm filho, eu sei de tudo. Mas eu não sei o que acontece, eu não sei, eu realmente gosto dele. Eu falei assim, então, amiga, mas não é por medo? Você tem medo de se envolver com outra pessoa, ele fazer alguma coisa com você? Ele te... alguma coisa assim? Aí ela falou assim, não, amiga, inclusive teve um tempo que eu fiquei fora da área aqui, né, tive que viajar, e ele me mandou mensagem perguntando se eu queria que ele me esquecesse, que ele não ia me mandar mais mensagem, e eu falei que eu queria continuar com ele, mesmo custasse o que custasse. Aí eu falei, até a sua vida? Até onde vale a pena esse amor? Aí ela ficou quieta. Eu falei, porque assim, eu não conheço a mulher dele, tá? Conheci há pouco tempo, que eu conheci, eu já vi que ela não é, né, boa coisa. Mas eles ali não tem nada a perder. Se ele te perde hoje, sendo bem sincera, amanhã ele arruma outra amante. E ele vai continuar com a mulher dele. Agora, se a sua mãe te perde, não tem como substituir uma filha. Aí ela ficou pensativa. Aí eu falei, pensa nisso. Se você quiser sair disso um dia, eu tô aqui, eu posso te ajudar, tá bom? Mas se você não quiser continuar vivendo nisso, eu não tenho nada a ver, não precisa nem me contar nada, se você não quiser. Eu sou sua amiga, não é uma competição, tá? Eu não conheço a mulher dele, o pouco que eu conheço, eu não gosto, não é que eu não gosto dela, é que eu não crio afinidade com ela e eu não tenho vontade de criar pelo caráter dela. Não tô dizendo também, amiga, que o seu caráter é dos melhores. Aí ela deu risada. Eu falei, mas eu e você teve mais afinidade. Eu não sei se... Eu não vou falar que é pela idade, porque eu tive com a Shirley também, que é mais velha que eu. Mas a Shirley é a Shirley. E o apelido da Shirley era Cici. Todo mundo chamava ela de Cici. Aí eu falei, mas enfim, Su, se você quiser continuar ficando com eles, vocês já estão nesse rolo há anos mesmo, então eu não vou me meter. Mas eu peço pra você que você pense no que eu falei e que se você quiser sair disso, se você quiser se desvincular dele, viver a sua vida, eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Agora vamos pro baile. Aí a gente foi, comprou lá o que tinha que comprar, fomos pro baile, beleza. Nesse dia do baile, a gente lá, bem plenas e tal. Aí
a mulher dele mandou mandar um drink pra mim. E aí eu lá, né, de boa, daqui a pouco veio uma pessoa e fala assim, olha, a patroa mandou te mandar um drink. E me entregou. Aí eu falei assim, patroa? Aí eu já sabia que era ela, né, que todo mundo chamava ela assim. Eu falei, mas por quê? Aí falou assim, não sei. Aí eu fiz assim com o copo, tipo, obrigada, sabe? Aí ela fez, me chamando. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus, o que será que ela quer? Aí beleza. Aí fui em direção ao camarote dela, cheguei lá, tava meu irmão, um monte de menino, um monte de macho. Aí eu cumprimentei assim, né, por cima, eu, oi, né, assim por cima. Aí ele, maninha, tô aqui, pô. Tu não sobe no meu camarote nunca, tu sempre vem, fica com o espírito landarilho pra cima e pra baixo, não para aqui pra trocar umas ideias com nós, entendeu? Qual foi da fita? Sou do seu sangue, tio, sou teu irmão, tu tem que ficar do meu lado. E eu quieta. Aí eu, né? Aí eu, o que foi, cunhada? Aí ela assim, é que fim de semana que vem vai ter o aniversário do teu sobrinho. Tu não conhece ele, né? Tu não foi lá em casa, maluca. Vai lá em casa conhecer ele. Vai ser aniversário dele, vai ter pagodinho, vai ter churrasquinho, vai ter uma vibe maravilhosa. Aí eu peguei e fiquei. Aí ela, vai. Aí eu falei, tu chamou minha mãe? Aí ela, tem que chamar a sogra, Aí eu falei, tem, né? Aí ela, não, tá bom, vou mandar os caras mandar lá os convites pra eles, tá bom? Mas tu vai, né, cunhada? Pô, tu não conhece teu sobrinho, já tão grandão, já, mó da hora, mó legal, eles vão amar você. Teus únicos sobrinhos, pô. Aí, beleza, aí eu falei, não, amiga, eu vou. Cunhada, né, que chamava ela de cunhada. Eu falei, não, eu vou, tá bom. Aí ela, não, tá bom então, mas eu vou mandar o convite lá pra casa de vocês. Aí, beleza. Aí, fui curtir meu baile com as minhas amigas, tudo normal, né? Tipo, gente, já tava até me acostumando, sabe? Tipo, ir pro baile, final de semana. Aí, às vezes, a gente ficava no meio do povo. Às vezes, a gente ficava... no baile tinha, tipo, várias barraquinhas, sabe? Às vezes, a gente ficava sentada em alguma barraquinha, só bebendo uma cervejinha. E o funkão tocando, estralando. Então, tipo... já tava em casa, sabe? Já tava me acostumando ali. Aí, beleza. Aí, a gente ficou ali no baile e tal, curtiu. Deu a hora de ir embora. Como sempre, eu ia embora mais cedo que todo mundo. Por causa da minha mãe. Eu cuidava da minha mãe, eu tinha que dar os remédios da minha mãe. Então, tipo, eu sempre fui muito responsável, né, gente? Principalmente porque eu fui criada pela minha avó. E eu sempre tive esse costume, sabe? De cuidar da minha avó, dar os remédios na hora. E eu só tava fazendo isso pela minha mãe. Só que a minha avó não ficou sozinha não, tá, gente? Ela tinha pessoas pra ajudarem ela da família também, inclusive outra neta. Enfim, gente, e aí beleza. Fui pra casa, passou uns dias, mandou o convite pra casa da minha mãe. Aí eu falei, quer mesmo que a gente vai, né? Tá querendo fazer as pazes com a sogra. Aí beleza. Aí trabalhei a semana toda e tal, comentei com a Suelen. Falei assim, amiga, final de semana tem o aniversário do meu sobrinho e tal. Comentei assim, sabe quando você fala com a sua amiga, mas você esquece que ela é a madraça das crianças. Aí comentei com ela e ela assim, nossa amiga, é mesmo, né? E tal, aí eu falei assim, tu vai? Aí eu comecei a dar risada. Aí eu falei assim, amiga, vou ter que ir. Eu não conheço meus sobrinhos, eu vou mais pelas crianças mesmo, sabe? Pra conhecer eles, que eles não têm culpa, né? Aí ela é amiga, realmente, eles não têm culpa dos pais que têm. Quem falou isso foi a Shirley. A Cici falou, realmente, as crianças não têm culpa dos pais que têm, né? Aí eu peguei, gente, falei pra minha mãe, né? Perguntei se minha mãe ia, minha mãe falou que tava pensando, meu pai falou que não ia. Meus pais também estavam sem falar com meu irmão, porque quando minha mãe sofreu o AVC, meu irmão não foi visitar ela. O que acontece? A Suelen, ela mora na parte de baixo, né, da favela, que é onde meus pais moram. Então, o meu irmão meio que é proibido, sabe, de pisar lá. E aí, quando a minha mãe sofreu AVC, foi bem na época que a Suelen tinha acabado de voltar lá, da onde ela tava. Isso que me contou foi a Cici, né? E aí, ele acabou não indo visitar minha mãe. Só que eu fiquei sabendo, né, pela Suelen, quando eu comentei com ela, ela falou assim, que ele ficou muito mal.
que ele encontrou ela em outro lugar e ele tava muito mal pelo que aconteceu com a mãe dele, que é minha mãe, né? E aí eu falei assim, se ele tivesse ficado tão mal mesmo, ele é o dono disso aqui tudo. Ele obedeceu a mulher dele por quê? Aí ela, ai, amiga, você não conhece, ela é louca. Só que eu não sei se os meus pais sabiam dessa versão, né? Mas o meu pai tava muito chateado. Ele falou, eu não vou pra essa palhaçada. E o meu pai era o que mais andava na casa dele. Meu pai falou, eu não vou pra essa palhaçada quando a gente ficou aqui doente. Eu fiquei doente, sua mãe ficou doente por causa dele, por causa dos problemas dele. Teve um dia que invadiu a favela. E aí saiu uma notícia que tinham o meu irmão. E foi quando meu pai teve o... Enfim. E aí o meu pai falou, por causa dele a gente passou por tudo isso, ficou doente. Eu nem consigo ir trabalhar hoje em dia direito. E ele tá vivendo a vida dele bem de boa. Então eu não vou ir lá não. E o meu pai, como eu falei pra vocês, ele era bem chucro. Bem frio, bem fechado. E ele falou, não, eu não vou não. E assim ele fez, minha filha. Aí, beleza. Aí chegou o dia do aniversário e minha mãe decidiu ir. Continuação, gatas, da história. E aí, beleza, né? Aí a gente decidiu ir pra festa e tal. Subimos o morro. Levaram a gente, eu e minha mãe de moto. Como ela era dona da empresa, né, gente? Eu andava pra cima e pra baixo sem pagar nada. E o meu irmão, né? Precisa nem falar. Aí, beleza. Aí levaram a gente lá pra casa e tal. Aí, quando chegou lá, maior casão mesmo, tipo, gigantesca. Uma casa, assim, padrão... Deixa eu ver... Ai, gente, padrão classe média, só que uma casa muito grande, com piscina, com área, só que no meio da favela. Então, tipo, na favela é considerado mansão, sabe? Tipo, como se fosse uma mansão de luxo mesmo. Mas é uma casa padrão não, é uma casa classe média, assim, sabe? No meio da favela. Pra mim, mansão, né? Eu fui criada em apartamento com a minha avó. Enfim, gente, aí... Quando a gente chegou e tal, a mulher dele veio receber, sogrinha, cunhadinha e tal. Aí veio receber a gente na porta. Falou pra gente entrar e a minha mãe abraçou os netos. Eles tinham 3 filhos, eu acho, junto. 3 filhos. E aí minha mãe foi abraçar os netos e tal. Ele tinha um filho fora do casamento. Só que ele só pagava pensão, mas tava lá também. Ele tem 4 filhos e juntos ele tem 3 com ela, né? Enfim, e aí ela regou, chamou a gente pra entrar e tal. Minha mãe foi abraçar os netos, ficou toda emocionada, coitada. Fazia muito tempo que ela não via eles. E teve uma época que ela que cuidava deles. Lembra que eu falei pra vocês? Que ela ia lá. Aí... a mulher dele começou a proibir porque falava que minha mãe se metia. Mas porque ela passava o dia inteiro fazendo cabelo, unha, tudo, e deixava as crianças jogadas sozinha. E a minha avó não gostava disso. A minha avó queria... a minha mãe queria que ela criasse os filhos dela, entendeu? Que eles não ficassem jogados. Até porque, né, gente? Olha o que aconteceu com meu irmão. Então a minha mãe tinha muito medo, sabe? Deles muito novinhos se envolver em alguma coisa, assim, né? Má influência, enfim. Se eles não issem pra escola, tava tudo bem. Se eles não comessem, tava tudo bem. Se eles não tomassem banho, tava tudo bem, entendeu? E aí a minha mãe se metia e ela não gostou. Enfim, e aí a gente chegou e tal, cumprimentou a família. Tinha muita gente lá da família dela. Obviamente da nossa família não tinha, né? Ninguém tinha coragem de pisar o pé na favela pra ir lá em cima. E a família da minha mãe, acho que eu já falei pra vocês, a família da minha mãe é bem de vida. Então, ninguém ia lá. Tá entendendo? Quando minha mãe queria ver alguém, minha mãe que ia na casa deles. Tipo, minha mãe tinha parentes, né, gente? E ninguém nunca visitou lá. E da família do meu pai, o meu pai, ele veio muito cedo, né, pra onde a gente morava. E a família dele era de outro lugar. Então, assim, a nossa família que frequentava a favela mesmo era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Só. Aí, beleza.
Aí a gente pegou... Eita, caramba. A gente pegou... Que isso, gente? Acho que eu sujei isso aqui de creme. Aí ela apresentou pro povo da família dela, pra todo mundo, né, que tava lá e tal. Pessoas, assim, super gente boa, sabe? Tratou a gente super bem. Gente, será que se eu colar isso aqui vai ficar feio? Ai, eu amei. Ó, gente, amei, tá? Aí, beleza, gente. Aí a gente entrou, né? Falou com o povo, eu conheci meus sobrinhos, uns amores, beleza. Chegou na parte do churrasquinho, pagodinho, uma vibe assim, sabe? E eu amava. Eu não fui criada com isso, a minha avó é cristã, então, tipo assim, eu não fui criada com bagunça, com festas. A família da minha mãe sempre foi muito reservada e tal. A minha mãe ficou lá, minha mãe já conhecia todo mundo, né? Ficou conversando lá com todo mundo e tal. Os meus irmãos, os meus sobrinhos brincando. E aí eu fiquei meio que de canto, assim, né? Aí a minha cunhada veio, me ofereceu bebida e tal. Daqui a pouco quem chega? Shirley, minha filha. O que tu tá fazendo aqui, Cici? Aí ela vem trazer as crianças pra brincar, pô. Todo mundo amigo, que não sei o que, vibezinha, pagodinho. Aí eu falei assim, daqui a pouco o traste, que tu chama de traste, tá aqui, você sabe, né? Aí ela, não, minha filha, daqui a pouco ele já tá embaixo, tá subindo. Eu falei, não acredito. Ela, pois é, tu vai conhecer o traste. Porque até então eu só tinha visto ele de longe. Eu nunca tinha conhecido ele, falado com ele, né? Aí ela vai te apresentar o traste. Eu falei, tá. Aí ele veio, gente, veio e tal, subiu a escada. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem? Tu que é a irmã do fulano e tal? Eu falei, aham, eu mesmo. Aí ele, ai, tua mãe, eu sempre gostei dela, tua mãe, assim, é minha parceira. Eu falei, ela tá aqui. Ele, mentira. Eu falei, tá. Não acredito, que não sei o quê. Aí foi na direção da minha mãe. Tia, que não sei o quê. Aí minha mãe, ai, você... Aí minha mãe bem falsa, né, cumprimentou. Porque assim, meu pai não gosta dele. Porque ele se junta com meu irmão e só faz cagada, né, gente? E só fazia cagada. Então, meu pai não gostava muito dele, não. Minha mãe falsa cumprimentou ele ali, né? Beijinho, conversou. Aí, daqui a pouco, eu tô na ponta da escada. Shirley conversando comigo, né? Tu viu, minha filha, esse cínico? Já veio atrás de mim, acredita? Tava subindo o morro com as crianças. Aí, ele começou a assoviar, passou de moto. Voltou pra ajudar, acredita? Subiu comigo. Aí eu falei, Aí ela, não, mas ignora, só um detalhe. Aí tá, né? Continua a festa e tal. Daqui a pouco chegam os amigos do meu irmão. Um monte de cara, um monte. Tudo com pra cima e fazendo festa, e pulando, e cantando. E sabe, parecia que tava cantando o hino nacional, as músicas que eles estavam cantando. E aí uma festa, uma comemoração, uma alegria. Aí eu cheguei no meu irmão, falei assim, quero falar com você. Ele, pode falar. Eu falei assim, tu não respeita a tua mãe, não? Aí ele, por quê? Aí eu falei assim, tu trazer um monte de cara, que você sabe muito bem com o que eles estão, na frente da sua mãe. Aí ele, ela é uma caca velha, ela tá acostumada. Eu falei, não me interessa se ela tá acostumada ou não. Tu tá me entendendo? Tu é homem, não é? Então tu sustenta teus BO. Você sabe que a mãe não tá bem, que a mãe ficou doente, que a mãe ficou no hospital. Você não foi ver ela por causa da tua mulher, tá? E eu sei muito bem o motivo. E eu sei muito bem que tu pega até hoje. Aí ele, Eu falei, pois é. Então você vai mandar agora todo mundo abaixar essa... Entendeu? E respeita a sua mãe, que a sua mãe tá aqui. Tá me entendendo? Que ela já tá passando mal só de ver essas coisas. Que ela não é obrigada, não. Se você é um problema, é seu. Ele, você fala direito comigo, tio. Eu falei, fala direito, caralho. Eu vou falar do jeito que eu quiser. Porque se você se desse ao respeito, se você fosse sujeito homem, você respeitava a tua mãe em primeiro lugar. Você tinha que ensinar todo mundo aqui a pisar no sapatinho com a tua mãe, entendeu? Pedir bem se o caralho. Então você respeita a nossa mãe. Você tá me entendendo? Você vai mandar todo mundo sair com esses bagulho daqui. Você não tá segura aqui em cima, então você quer ficar andando com esses bagulho pra quê? Tá me entendendo? E os teus filhos?
E os teus filhos crescer vendo esse tipo de coisa? Parece que é normal, acostumado. Ele, ô tio, ô, você é igual a mãe, né? Só fala na orelha, só ô tio, ô. Eu falei assim, você não vai fazer? Você não vai fazer? Você não me conhece. Você não me conhece. Eu acabo com essa festa em 5 minutos. Você quer duvidar? Aí ele, não, tio, eu vou falar com os moleques, eu vou falar, tio. Fica na neurose, não. Vou lá falar com os moleques. Eu falei, ótimo. Deu 5 minutos, não tinha mais nenhuma na festa, né? Ó, tudo tranquilo, festa de criança. Deu 5 minutos, já não tinha mais nada, tranquilo. Aí, beleza, né? Aí todo mundo até achou estranho. Aí a Cici veio falar comigo. Amiga, o que aconteceu? Que ele deu um esporro em todo mundo. Eu falei assim, eu, né, minha filha? Eu, né? Porque ele é sem noção. A minha mãe aqui, minha mãe teve um AVC esses tempos. Minha mãe chega aqui, esse monte de cara com esses negócios, entendeu? Na frente da minha mãe, na frente dos filhos dele. Ah, pelo amor de Deus, né? Você acha isso normal, amiga? Aí ela, ai, amiga. Tipo, todo mundo aqui cresceu assim, sabe? Tipo, eu falei, mas não é normal não, amiga. Não é normal não. Minha mãe já não tem idade pra esse tipo de coisa. Tá me entendendo? É o mínimo respeitar a mãe. Tá entendendo? Eu tinha vergonha de falar mais alto com a minha avó, que foi quem me criou. Quem dirá ela vê esse tipo de coisa?